Oi, gente, aqui é a prof. de Espanhol da Aula Livre e hoje a gente vai corrigir a questão 3 do caderno de prova amarelo do Enem de 2018. Vamos lá? O texto começa assim, não tem título, tá? El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después de los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaron en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Esse é o trechinho inicial de um livro do Gabriel Garcia Marques que se chama Crônica de uma Morte Anunciada. Então a questão nos propõe esse trecho inicial e a gente tem que ficar muito atento nessa questão porque são muitas informações. Então a gente vai ler o enunciado e ver exatamente o que eles estão nos pedindo. Vamos lá? Na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Lineiro relacionadas a seu filho Santiago Nazar. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago remete ao ou a. Relembrando, gente, só para fazer um breve resuminho desse trecho do texto, basicamente está contando sobre a morte dessa pessoa, que é Santiago Nazar, e como ele tem uma relação assim com os sonhos, como a vida dele é difícil, mas que no sonho ele é muito feliz, e como a mãe dele, que é a Plácida Lineiro, que está aqui citada, consegue interpretar os sonhos, pressentir as coisas, e que, embora ele tenha sonhado, como relata lá no início do texto, ela não conseguiu pressentir nada antes da morte dele, que aconteceu logo a seguir. Então, para resolver essa questão, a gente tem que ficar atentos à expressão augúrio aciago, especificamente em relação a essa questão da mãe e do filho, dos sonhos e dos pressentimentos. Vamos ler as alternativas para ver o que a questão nos diz. Letra A. Relação mística que se estabelece entre Plácida e seu filho Santiago. Embora pareça ter uma relação mística do tipo Plácida com os sonhos, não é possível inferir que isso acontece entre ela e o filho. A gente sabe que ela interpreta os sonhos pelo que diz no texto, mas não necessariamente é isso que o texto está nos dizendo ou que isso tem a ver com a expressão augúrio aciago, que é o que está no enunciado. Então, essa já é errada. Vamos para a alternativa B. Destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Essa é a nossa alternativa certa. Se a gente for pensar no significado de augúrio aciago, a gente vai pensar assim, que é uma coisa que remete a agouro, que remete a uma coisa ruim, um pressentimento. E nesse sentido, a gente pode perceber pelo texto que o Santiago tinha sonhado algumas coisas e que, infelizmente, a sua mãe não tinha pressentido nada a partir disso. Vamos voltar lá para o texto para eu mostrar para vocês, ó. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaron en ayunas, pero no había divertido ningún augurio aciago em esses dois sonhos de seu hijo. Então, ele contou sobre o sonho, ela não pressentiu nada, mas mesmo assim aconteceu um augúrio aciago, que é a coisa ruim com Santiago Nazar, no caso a morte dele. Então, essa é a nossa alternativa correta, vamos só ler as outras para descartar. Letra C, descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e seu azar na realidade. Com base nesse trecho, a gente não tem informações suficientes para concluir isso. Talvez no livro inteiro seja possível, mas a gente não pode esquecer que na prova do Enem a gente tem que trabalhar com o trecho que eles nos dão. Então, a partir disso, a gente presume que essa está errada. Letra D, crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro.
Sim, de fato ela tem essa crença, só que a gente tem que lembrar que no enunciado a prova nos solicita que o uso da expressão Augúlio Aciago remete a alguma coisa. É isso que o enunciado está nos solicitando. Não é necessariamente, então, o fato da Plácida ter uma crença. Ela tem a crença, isso é dado, mas é a partir disso o que acontece. Então, essa está errada. A letra E, presença recorrente de elementos sombrios que se revelam nos sonhos de Santiago. Na verdade, não. Ele contou o sonho para a mãe dele e, mesmo assim, a mãe dele não percebeu nada, não teve nenhum pressentimento ruim que veio ocasionar, né, depois da morte dele. Então, a gente percebe que, na verdade, os elementos sombrios nos sonhos não existem, não foram relatados. Então, a nossa alternativa correta nessa questão é o destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Aqui nesse caderno de provas, letra B. Não se esqueçam de nos seguir, ativar o sininho e ficar atentos às próximas aulas, tá bem? Tchau!